processo de execução e a fase de cumprimento de sentença. É também um capítulo grande, a gente tem bastante coisa para falar, desde realmente a escolha pelo processo de execução, a petição inicial, a gente fala um pouco sobre o título executivo extrajudicial, tem modelo de petição, até também falar um pouquinho sobre o cumprimento de sentença, a fase inicial, depois também a questão das respostas, defesas, tanto no processo de execução de título executivo extrajudicial, como também impugnação ao cumprimento de sentença. Então, realmente é um capítulo que tem bastante conteúdo. E a gente optou, que não tem sido uma escolha usual na doutrina de uma forma geral, de enfrentar os dois temas juntos. Porque no novo CPC, no Código 2015, e mesmo já no Código anterior, a gente teve a quebra, a separação entre o processo de execução para o título executivo extrajudicial e a fase de cumprimento de sentença para o título executivo judicial. Só que o próprio código, ele toda hora remete um para o outro. É complementar o processo de execução ao cumprimento de sentença e vice-versa. Então, do ponto de vista didático, do ponto de vista de compreensão, a gente fez uma escolha de tratar os temas que são absolutamente próximos, mas no código estão separados. A gente fez essa escolha de tratar junto, o que nos parece dar uma visão melhor e maior a respeito do todo. E o mesmo se diga em relação à defesa do executado, em que nós temos, de um lado, na execução de título extrajudicial, os embargos à execução, e do outro lado, a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, mais uma vez, apresentando isso para vocês num quadro que está ao final do capítulo, a gente faz toda a comparação entre um e outro. E tem questões bastante relevantes. Por exemplo, no Código 2015, a gente teve a unificação da desnecessidade de penhora para que haja apresentação, seja dos embargos à execução, seja da impugnação ao cumprimento de sentença. Eu tenho visto na prática, professor Fernanda, muitos advogados com dificuldade ainda em relação a isso. E aí o problema que a gente tem em relação a esse ponto é a questão do prazo, que fica tormentosa a questão do prazo da impugnação ao cumprimento de sentença. Por quê? Porque no código anterior, a impugnação, o prazo era contado da penhora. Agora não precisa mais de penhora. Só que a gente vai ter qual resposta do código para essa situação? Nós temos primeiro 15 dias para que haja o pagamento voluntário no cumprimento de sentença. Findo esses 15 dias, sem a necessidade de qualquer intimação, começa a correr outros prazos de 15 dias para que haja apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Este ponto tem dado bastante dificuldade no caso concreto. E aproveito isso para fazer o gancho com o vídeo anterior da professora Fernanda, que não sei se os colegas já viram. Porque há dúvida se esses primeiros 15 dias são contados em dias úteis ou em dias corridos. Quer dizer, o código, ele traz aqui uma série de novidades que não estão efetivas e totalmente incorporadas ao cotidiano forense, em que a gente enfrenta isso com vagar. E para não te deixar com qualquer dúvida, exatamente na parte final, tem esse quadrinho com os pontos em comum e com os pontos divergentes relacionados aos embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença. É isso então, boa leitura.